Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, nessa primeira aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios básicos dos impactos ambientais. Então, qual é a função, ou então qual que é a importância, né, desses princípios básicos aí dos impactos ambientais? Se a gente parar para pensar, qualquer que seja a atividade empresarial, a agroindustrial que seja, ela vai gerar algum impacto, né, ambiental. Seja ruído, seja poluição, qualquer coisa que altere o meio é considerado um impacto ambiental. Então, nessa aula de hoje que vai ser disponibilizada no AVA, vocês vão entender um pouquinho os conceitos de princípios básicos dos impactos ambientais e duas ferramentas que estão previstas lá na Política Nacional de Meio Ambiente, que é o EIA, que é o Estudo do Impacto Ambiental, e o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental. Então, como que funcionam essas duas coisas, né? Então, são duas coisas distintas, tá? Elas se completam, certo? Então, quando a gente fala de EIMA, né, que é o Estudo do Impacto Ambiental, ele é bem mais amplo, então ele tem bastante mais atividades exploradas, vamos dizer assim, recursos avaliados. Ele é um pouco mais complexo, né? Então, ele é algo que delimita a certos profissionais, que é difícil entendimento para os leigos. Já o relatório de impacto ambiental, ele é mais completo, né? Então ele tem principalmente a participação da comunidade. Antes de qualquer uma empresa que gere grande impacto ambiental, hidrelétrica, refinaria, ah, ela primeiro tem que consultar e fazer esse estudo do impacto ambiental. Quando a gente faz esse estudo, a gente engloba a parte ambiental, social, econômica daquela região, né? Então a gente vai entender um pouquinho nessa aula como que funciona esse princípio básico do impacto ambiental, certinho? Então lá na Política Nacional do Meio Ambiente, ele estabeleceu que qualquer que seja a alteração na propriedade física, química e biológica do meio ambiente, causada de forma direta ou indireta da atividade humana, é considerado um impacto ambiental. E onde que esse impacto ambiental ele atua principalmente? Na saúde, segurança e bem-estar da população, nas atividades sociais e econômicas, na biota em geral, nas condições estéticas do meio e na qualidade dos recursos naturais. Então a gente vai entender um pouquinho nessa aula como que esses impactos eles são previstos aí na nossa legislação, certinho? Vocês vão ver também que os impactos eles podem ser classificados de algumas formas, né? Quanto ao tipo, quanto ao modo, né? Então, quanto ao efeito, a reversibilidade. Então, a gente tem, por exemplo, danos ambientais ou impactos ambientais que são irreversíveis. Se a gente pensar, por exemplo, no caso de Mariana, Brumadinho, aquilo ali causou um impacto que vai demorar gerações e gerações para reconstruir, por exemplo, o solo, né, que é a base aí do nosso meio. Ah, e aí, a gente tem algumas medidas, né, que são adotadas e o relatório de impacto ambiental e estudo de impacto ambiental, ele está previsto lá na Constituição. Lá no artigo 225, ele fala que estabelece que deve ser exigido um estudo prévio de impacto ambiental para obras e atividades potencialmente causadoras significativa degradação ao meio. Ou seja, quais são essas atividades, né? A gente tem, por exemplo, as rodovias, as hidrelétricas, as refinarias, que se enquadram aí como, né, essas principais causadoras e degradadoras do meio ambiente. E quais são os principais objetivos, tanto do EIA quanto do RIMA? Identificar os impactos benéficos e adversos no meio, envolver a comunidade, porque tem que ter audiências públicas, a comunidade ela tem que estar envolvida, tornar eles informados do que pode acontecer ali naquela empresa, certo? E depois eles vão produzir umas ações mitigadoras, ou seja, para reduzir esses impactos ambientais, tá bom? Então espero que nessa aula vocês consigam absorver alguma coisa. Eu vou estar disponível no AVA o tempo todo para vocês. Eu vou disponibilizar 2 textos relacionados aos impactos ambientais e a aula de PowerPoint, tá bom? No final vai ter uma atividadezinha que vocês vão ter que responder em Word e encaminhar via plataforma. Pessoal, bons estudos e que a gente passe, né, por essa aí feliz, se Deus quiser. Abraço.